Oi, eu sou o professor Cleiton Marinho e hoje vou te falar de uma perspectiva profissional. Eu tirei férias com minha namorada, meu enteado e 2 amigos. A gente foi para a região dos lagos e é muito comum a gente ver inúmeros idosos lá passeando e diferenças claras eram exibidas em idosos. Lá na região dos lagos do Rio de Janeiro tem o chamado Pontal do Atalaia. No Pontal do Atalaia tem uma escadaria gigantesca, não sei quantos degraus, mas ela é algo muito grande. E a gente subiu até um determinado ponto dessa escadaria para tirar foto, que pega a praia do Pontal do Atalaia, que é algo lindo. E nesse percurso que a gente fez, parado, vendo o pessoal passar, eu via mulheres idosas e homens idosos caminhavam, subiam, tinham que parar em um determinado ponto, ficavam lá, ofegantes, frequência respiratória alta, enquanto um pequeno grupo de pessoas conseguiam subir na maior tranquilidade. E alguns idosos também conseguiam subir, ainda levavam uma mochila, um cooler. E qual a diferença dessas pessoas, desses idosos e idosas que não conseguiam subir e dos que conseguiam subir? O que eles têm, o que os outros não têm? E isso ficou muito claro para mim. Eu ficava olhando aquilo e ficava imaginando, caramba, porque uns têm um ótimo condicionamento físico e os outros têm um condicionamento físico tão ruim e não conseguem subir essa escada, param porque ficam cansados, ofegantes e não dão conta de executar essa atividade, que não é simples, mas também que não era tão difícil. E isso me veio à mente, que quanto mais força, mais massa muscular e mais condicionamento físico o idoso tiver, mais ele vai viver. Ou seja, o idoso que é bem de saúde, bem condicionado, tem força e tem massa muscular, ele conseguia subir a escada tranquilamente. Os que não tinham isso, tinham baixa força, baixa massa muscular e um condicionamento físico ruim, ou médio ruim, não conseguiam. Então, com essas atividades que a gente observa nas férias das pessoas, a gente pode ver a importância do exercício físico para os idosos. Em outro local, em outra praia, tinha um senhor vendendo queijo coalho e ele trabalha há muitos anos ali naquela praia e ele tinha entre 75 e 78 anos. Ele empurrava um carrinho o dia inteiro, uma saúde de ferro. Era algo absurdo. Ele já com a pele toda queimada e por trabalhar no sol, se expõe à radiação, à luz solar por muitos e muitos anos, isso é comum. Mas a saúde, a vitalidade que aquele rapaz que vendia queijo coalho tinha, era algo absurdo. E o que isso prova? Prova que ele faz muita atividade, porque o trabalho dele exigia isso. Ou seja, a atividade que ele fazia era como se fosse uma pílula da juventude para ele. O condicionamento físico que ele tinha era algo absurdo. O tempo todo ele estava caminhando de um lado para o outro, guardava isso, guardava aquilo, se movimentando de uma maneira impressionante. Lembrando novamente, quem tem mais chances de viver por mais tempo? Pessoa que consegue subir a escadaria do Pontal do Atalaia, pessoa que carrega um carrinho de um lado para o outro o tempo todo, ou a pessoa que no meio do caminho já não aguentava mais subir. Então é por isso que eu foco tanto, que eu sei que a solução da vida de inúmeros idosos é o exercício físico. Por quê? Porque inúmeras pessoas, quando melhoram o condicionamento, melhoram a força, conseguem fazer coisas que achavam que não conseguiam fazer. Isso melhora a autoestima, a pessoa consegue viver melhor, a pessoa começa a ser mais confiante e a fazer mais coisas ainda que ela achava que tinha medo. Se eu chegasse para você, idoso, para você familiar de um idoso, cuidador de idoso, e falasse: esse remédio aqui, ele vai te trazer mais alguns anos de vida, ele vai te deixar mais disposto, ele vai liberar diversos hormônios que vão influenciar de maneira positiva na tua vida, vai te dar muito mais disposição, muito mais energia para viver, e ele vai fazer com que você viva melhor,
com mais qualidade de vida. Você tomaria esse remédio? Claro que sim, né? Esse remédio se chama exercício. O exercício, ele tem essa função preventiva e depois, como algumas pessoas têm já algumas doenças, diabetes, hipertensão, tem algumas degenerações ósseas, dores de joelho, tornozelo, quadril, coluna, o exercício entra como remédio também, como ação medicamentosa. Então, essa é a mensagem de hoje. Se você não tem condicionamento para fazer atividades que você vê outras pessoas fazendo, corra atrás disso. Ah, Cleiton, como eu vou conseguir fazer essas atividades? Dê o primeiro passo. Procure no meu Instagram, tem inúmeros exercícios falando como você pode fazer. E se esse conteúdo foi relevante para você, curte e compartilha, que com certeza você pode ajudar inúmeras pessoas, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.